Mais uma entrevista do Baita Papo Online. A gente está com um problema de instabilidade do Instagram, então esse problema de conexão não é meu e também não é da Bianca. Uh, Há muito tempo eu já não vinha gravando o Baita Papo, em decorrência de outros trabalhos que eu também faço e também pela parte aí de ser pai canino, né? Então o Lucas tem me tomado bastante tempo e por conta disso eu não conseguia agendar as entrevistas para fazer, mas agora está tudo certo e a gente volta com o Baita Papo e vem uma novidade do Baita Papo também, que em breve o programa vai ser também transmitido para quem está no Facebook, então vai ficar as duas redes, as pessoas que estão nas duas redes vão ter acesso à entrevista. Hoje no Baita Papo a gente vai falar sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento infantil. E a minha entrevistada é a Bianca Bier da Cunha, ela que é fonoaudióloga e também consultora em amamentação. Quero aproveitar para agradecer aos meus apoiadores. Sorri Fácil Uruguaiana, tem um sorriso bonito e também preocupe-se com a sua saúde bucal. Tem aí o apoio da Sorri Fácil. E Lump Bar, que é o melhor restobar da fronteira oeste, tem sempre uma gastronomia diferenciada e também drinks autorais. E agora eles estão com... O Lump essa semana lançou aí um cardápio bem diferente de pizza. Então vale a pena pedir ou ir lá no Lump para comer. Vou aceitar a Bianca aqui e tomara que o Instagram dessa vez nos permita concluir a nossa entrevista. Aí, voltando. Minha entrevistada de hoje é uruguaianense, casada e mãe, fonoaudióloga, consultora em amamentação, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Atua no ambulatório de segmento de prematuros egressos de UTI neonatal, auxiliando na amamentação, desenvolvimento infantil e na introdução alimentar. É também fonoaudióloga clínica e atua nos transtornos de desenvolvimento infantil. É uma das idealizadoras, junto com a enfermeira Emanuele, da Bem Nascer Consultoria Materno-Infantil. As duas aí são pioneiras na atuação interdisciplinar, humanizada e integrada no meio materno-infantil da fronteira oeste. Bianca, bem-vinda ao meu programa Baita Papo Online. Muito obrigada pelo convite, Dario. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui, né, conversando contigo hoje e divulgando, então, a importância da proteção da amamentação, que é o que tem se falado este ano de 2021, que é proteger a amamentação, é um papel de todos. E hoje o Dario traz esse lindo tema que todos estão relacionados. Verdade. Bianca, eu já começo te perguntando bem o tema da nossa entrevista, né? Qual é que é a importância da amamentação para o desenvolvimento infantil? Então, um recém-nascido, ele ter contato com a amamentação, ele está tendo contato com o nutriente mais importante e mais completo do mundo, que é o leite materno. Então, começa aí que é o melhor alimento do mundo, o leite materno, onde ele vai encontrar todos os nutrientes, todas as proteções necessárias para a sobrevivência desse recém-nascido. Além disso, ele também encontra no seio materno todo o desenvolvimento, o seio proporciona a extração do leite, a força que o bebê faz para extrair o leite, proporciona o desenvolvimento crânio-facial para o bebê. Então, é no seio materno que vai desenvolver toda a musculatura orofacial. Então, um bebê que mama no seio e um bebê de mamadeira, pode ver que eles são diferentes, inclusive de força, de tônus, dá para comparar, assim, é muito diferente. O seio materno, eu mexo e brinco com as mães, que é a ginástica do bebê. E ele é de extrema importância para o desenvolvimento de uma deglutição correta, de uma mastigação adequada, futuramente também de uma fala, né? Porque mais adiante o bebê vai falar, de uma respiração também adequada. Eu gosto de falar que um bebê, quando mama no seio, ele está movimentando 27 músculos. É Nossa, muito, são bastante. muitos, é muito. Muito. A gente vai na Ele academia é e pequenininho exercita de um, movimento, tudo isso.
né? A gente não vai na academia e diz, hoje eu vou fazer bíceps, né? Não, o bebê no seio, por isso que eles suam e cansam e depois adormecem muito bem, porque eles, mais ou menos 27 músculos estão movimentando. Em contrapartida, um bebê que está mamando na mamadeira, ele não movimenta nem 30% desses músculos. Então é muito Nossa, diferente, o benefício é muito grande para o desenvolvimento e para a nutrição, fora o amor que ele recebe, né? verdade, perfeito. E em relação aos bebês prematuros, como é que deve ser essa amamentação? Bom, a prematuridade depende da semana, tá? Depende de bebê, de cada bebê é um, e então tem que ser analisado o tempo, mas assim eu vou te dar mais ou menos uma noção. A partir das 32 semanas de vida. Então tem prematuros extremos que nascem antes de 32 semanas de vida. A partir das 32 semanas de vida, a gente começa a pensar que é possível que um bebê comece a se alimentar pela via oral, pela boca. Até então, eles utilizam-se sonda e ali então é inserido diretamente no trato gástrico dele o alimento, o nutriente, né? Porque aí só se pensa na saúde e nutrição. Então, a partir das 32 semanas de vida é feito um estímulo para que então comece a se movimentar a via muscular, orofacial do bebê, para que ele aprenda a deglutir, aprenda a mamar, a sugar. Quando ele estiver apto, ele até chegar ao seio materno da mãe. Nesse período que o bebê não está usando o seio materno da mãe, a gente protege a amamentação. Então, a mãe faz extrações no banco de leite, isso é muito importante de se falar. Tem todo um trabalho da equipe de enfermagem do banco de leite que cuida dessa mãe para proteger a amamentação para quando esse bebê estiver apto a sugar o leite. Interessante. E a amamentação, ó, deve ser mantida até que idade? A gente vê, né, a mãe amamentando aí bebês de 1, 2, 3 anos e aí tem Vemos. aquele, né, aquele julgamento assim, ah, mas ele já podia, né, não estar mais amamentando e que idade que Olha, é? Dario, é bem legal essa tua pergunta. Assim, eu vejo mães hoje em dia nas redes sociais mostrando e postando fotos de amamentando bebês grandões. É muito lindo. Então, assim, falando tecnicamente, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, elas preconizam que a gente amamente, eles estimulam uma amamentação prolongada, 2 anos ou mais. Eles usam esse ou mais. Então, Claro. isso vem de mãe para mãe, o benefício é gigantesco e tem que se aproveitar esse momento. Há julgamento, sim, infelizmente há muito julgamento, mas se emocionalmente essa dupla está bem organizada e pode seguir a amamentação, siga. Só tem benefícios aí. Que bom, né, que tu fala isso, porque eu também tenho amigas que, né, que amamentam com bebês Uhum, grandões e tem outros que não, que já nasceu em seguida já tira, né? E aí uhum. fica esse tabu, e será que é, será que pode, será que não pode? Agora é explicado. Bianca, quais são os fatores que atrapalham a amamentação? Existem fatores ou não existem? Existem. Eu organizei em 4 tópicos, tá? Vou explicar mais ou Perfeito. menos, porque na verdade vai uma aula aí falando do que atrapalha a amamentação, mas vou simplificar para vocês, tá? Na minha Tá bem. opinião prática e profissional, tá? Primeiro lugar, o que atrapalha a amamentação são os pitacos, os julgamentos e as dicas, tá? Eu vejo, observo e acompanho muitas mães sobrecarregadas porque elas se comparam, porque elas olham para a vizinha, porque a cunhada, a sogra, a comadre veio aqui e disse que fez assim, que fez assado e que deu certo, e por que que ela não dá certo, que ela tem que fazer assim, assado. E uma mulher amamentando, uma mulher que recém pariu, ela tem muitos hormônios. Ela está muito sensível, é um momento único na vida. E ela tem que ser cuidada, mas não julgada. E eu observo que um dos grandes causadores de dificuldades na amamentação são essa sobrecarregação, assim, sabe, a mulher fica sobrecarregada mesmo, ela sofre muito, eu acompanho muitas mulheres sofrendo nesse momento. Então, para mim é o número um, tá? O Sim. número dois são os utilitários mal usados, tá? Então, a indústria farmacêutica tá aí,
cheia de novidades e coisas. A gente chega numa farmácia cheio de bicos, conchas, mamadeiras, chupetas, eu até trouxe aqui conchas para proteger o seio, e não necessariamente isso é indicado a uma mulher. Então, na verdade, a amamentação ela é natural e normalmente não é necessário nenhum utilitário desses. E esses utilitários mal usados, inclusive a mamadeira e a chupeta, elas atrapalham a amamentação, sim. Então, ao meu ver, em segundo lugar, são os utensílios. Eles mal usados, com pouca informação, eles danificam, sim, uma amamentação mais prolongada, tá? Em terceiro lugar, vem a rede de apoio, Dario. Eu não sei se tu já escutou falar sobre rede de apoio, mas uma mulher, ela a Uhum. recém-parida, que está ali amamentando, um dia eu fiz as contas, são mais ou menos 14 horas do dia amamentando. 14 Nossa, horas e 24 bastante. horas. Sentada amamentando. Ela precisa de suporte. Alguém para lavar a roupa, alguém para arrumar a casa, alguém para alcançar um copo de água, alguém para ver o que vai ter de comida no dia. Então, a rede de apoio é primordial para uma família que deseja amamentar o bebê, porque eu sempre digo que amamentar não é uma decisão só da mulher. A família inteira tem que concordar e decidir. Uma mulher sozinha fica muito mais Muito, pesado manter a amamentação. sim. Uhum. E em quarto lugar e último é a boca, a linguinha do bebê, tá? Então, hoje em dia se fala muito do teste da linguinha, uma linguinha e um lábio em posição inadequada e ela vai causar uma má pega. A mulher vai se machucar e um dos grandes causadores de dificuldade de amamentação e desistência de amamentar é a dor. Então, a gente sempre tem que avaliar muito bem esse bebê, acompanhar o desenvolvimento do bebê. Uma dúvida que foi minha durante a pesquisa para fazer a entrevista contigo, eu li bastante artigos sobre. Uhum. Quando a mãe ela tem gêmeos, como é que faz a parte da amamentação? Ela amamenta os dois ao mesmo tempo? Eu adoro as histórias de novela e eu mexo muito com as mães. E a gente vê, né, nos filmes, aquelas mães de gêmeos amamentando os dois juntos. Isso praticamente não existe, né, Dario? É que nem irmãos. A gente não compara um irmão com o outro, né? Muitas vezes eles nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles são completamente diferentes. Os gêmeos também, eles têm ritmo diferente, eles têm horários diferentes, fome, saciedade também diferente. Então, normalmente, um bebê, ele vai mamar e o irmão dele não vai estar mamando naquele horário. Então, demanda muito mais para uma mãe. Demanda Sim. muito mais tempo, enfim, e uma rede de apoio maior também. Essa mãe de gemelar, ela necessita, e eu sempre aconselho, uma preparação maior. Então, buscar consultoria de amamentação, buscar uma equipe grande que auxilie ela, porque é possível amamentar gêmeos. Mas normalmente eles não mamam juntos. Um pouquinho da mamada sim, mas muito pouco. Sim. Que legal. Achei que acontecia, né? Porque a gente vê bastante, né? É como tu falou em novela, né? É, e novela. Qual é a forma correta de amamentar o bebê? Existe uma forma correta de amamentação? Isso. Assim, Dari, eu vejo na internet, eu me divirto. Existe, faz assim, assado, e toda uma técnica, e tem que amamentar assado. Gente, não é receita de bolo. Cada seio é de um tamanho também, e um ritmo de leite, e cada boquinha de um bebê é de outro. Então, a mãe, eu sempre digo, é uma chave e uma fechadura. Fazer esse encaixe demanda ajuste, conhecimento. Então, o bebê vai nascer. E essa mãe vai conhecer esse filho, tá? Claro, eu trouxe aqui, tem três coisas que a gente pode cuidar, tá? Mas Sim. não existe uma receita de bolo de como aumentar. Então, o seio, ele tem que estar mais macio, tá? Então, a mãe, normalmente, ela tá mais, tá inchada, o seio tá. Será que tivemos uma
Acho que agora é na conexão da Bianca. Deixa eu chamar ela aqui no suporte. Ela caiu. Realmente era na conexão dela. Deixa pra ela voltar aqui. Isso acontece, né? A gente tentou uma outra vez também ali, anteriormente a essa, e teve problema de. Tudo que é ao vivo, né? Aí. Caí, não sei. Não, é coisa do Instagram, realmente não é problema nosso. Vou refazer ali a pergunta, então. Tá. Qual é a forma correta de amamentar o bebê? Então, eu estava falando assim que não existe uma receita de bolo, mas a gente pode ter alguns cuidados, tá? Então, oferecer o seio muito engurgitado, muito cheio de leite, principalmente a região da auréola. Se o bebê fizer a pega, vai fissurar, a mãe vai sentir dor, tá? Então, o ideal é fazer massagens primeiro e fazer um alívio dessa região da auréola do seio antes de oferecer para o bebê, principalmente naquele período do recém-nascido ali, os primeiros 14 dias, ainda onde o corpo da mãe está se ajustando à demanda do bebê. Então, nesse momento, o seio incha muito, fica cheio, engurgitado. Nesse momento é perigoso as fissuras. Então, cuidar, deixar o seio mais amolecido para oferecer para o bebê. Esse é o primeiro ponto, tá? Depois, eles estarem confortáveis, porque, como eu falei, vão ficar muitas horas amamentando. Então, estar num ambiente tranquilo, gostoso, confortável aos dois, tá? E o terceiro ponto que eu gosto muito de falar, que esqueçam aquelas posições, até trouxe meu bebê aqui, aquelas falam assim, sim, mas o principal, tá, para as mães aqui, é o queixo do bebê, o queixinho do bebê estar encostado no seio da mãe, tá? Se o queixo do bebê no momento da pega estiver encostado no seio da mãe, o nariz vai ficar livre e ele vai ter mais espaço para abrir e fechar a boca e fazer um movimento mais amplo, assim mamando com mais facilidade, não vai fissurar a mãe e não vai dar dor também. Então, esses três pontos, se seguir, vai dar tudo certo. Interessante, viu? É todo um Tem processo, não é muita só. técnica. E Para quem conectou agora, esse é meu programa Baita Papo Online. Sempre tentei fazer às quintas-feiras, mas aí com uma decorrência de uma demanda de trabalho ficou meio que inviável fazer toda quinta, então na medida do possível a gente estou fazendo. Quero agradecer meus apoiadores, Sorri Fácil Uruguaiana e Lump Bar. Hoje o Baita Papo Online é sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento infantil e a minha entrevistada é a Bianca Bier da Cunha, ela que é fonoaudióloga, consultora em amamentação. Ela é uruguaianense, casada, mãe, fonoaudióloga, consultora em amamentação, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Atua no ambulatório de segmento de prematuros egressos de UTI neonatal, auxiliando na amamentação, desenvolvimento infantil e introdução alimentar. É também fonoaudióloga clínica e atua nos transtornos de desenvolvimento infantil. É uma das idealizadoras, juntamente aí com a enfermeira Emanuele, da Bem Nascer Consultoria Materno-Infantil. As duas são pioneiras na atuação interdisciplinar, humanizada e integrada no meio materno-infantil da fronteira oeste. Bianca, dando sequência à nossa entrevista do Baita Papo Online, a mãe, ela pode extrair o leite materno em casa e como que deve ser conservado? sim, a mãe pode extrair e ela pode fazer uma extração manual com a própria mão e tem uma técnica para isso. Eu gosto muito, mas não são todas as mulheres que conseguem. E existem as bombas hoje em dia, bombas elétricas, bombas manuais para extração de leite, tá? Então, existem esses dois métodos.
Ela pode extrair sempre após a mamada. É importante priorizar a amamentação do bebê. Deu mamar, extrai o leite para guardar, reservar, para sair, ofertar depois quando sai, retorno ao trabalho. O que é importante? Congelar esse leite materno, se não for utilizado em 24 horas, em 12 horas, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz 12 horas na geladeira. E nunca na porta, na geladeira mesmo, tá? O leite materno demanda um cuidado especial. Sempre em frasco de vidro esterilizado, com tampa de plástico. Não pode usar aqueles com tampa de metal, que já foi usado, enfim, tá? Tem Mercado Livre, se encontra na internet para vender. Ou sacos de guardar leite no congelador também, a farmácia tem, tá? É muito importante que se tenha esse cuidado e que congelado fique no máximo 15 dias. E aí tem que ser utilizado. Tem técnicas também, né? As pessoas não vão achar que é só Sim. colocar. E não pode nem colocar na porta, né? Tem que ser dentro da geladeira. Tem que manter uma temperatura adequada. Uhum. É bem importante, é um alimento, né? E ele não pode perder as propriedades. Então tem que ter um cuidado especial, sim. Por que que algumas mães sentem dor ao amamentar? É normal sentir dor ou não? Eu gosto dessa tua pergunta, Dario. É bem importante se falar disso, tá? Tem mulheres que têm mais resistência à dor, e eu já encontrei muita mãe sofrendo demais que não fala nada. E tem mães que sofrem, assim, que têm um desconforto e já elas falam, então, que há muita dor e muita dor. Então, a sensação de dor é diferente para cada pessoa. O que é importante? É normal um desconforto nos primeiros 15 dias, que é o período da pojadura. É o momento que o corpo da mãe ainda não sabe o quanto o bebê mama. Então ele produz leite, e produz muito leite. Então, naquele momento, a mulher fica com o seio engurgitado, é desconfortável, pode gerar mastites, inflamações, demanda um cuidado maior nesse momento pós-nascimento. Então, neste momento, alguns desconfortos são normais. Desconforto, dor prolongada, dor grande, muita dor, não é normal. Essa mãe precisa buscar ajuda. Nós precisamos avaliar a boca do bebê também. Então, eu sempre indico, busque os profissionais que estão te acompanhando e a consultoria de amamentação nesse momento também ela é muito bem-vinda. Mas eu gosto muito de falar que a consultoria de amamentação ela é melhor antes, durante a gestação. Uma gestante que se prepara para amamentar, ela dificilmente vai ter depois dificuldade durante esse período, porque ela previne, ela sabe prevenir as dificuldades na amamentação. Interessante, importante as mães buscarem, ainda bem que a gente tem, né, fazendo propaganda, mas a importância da consultoria, né? E vocês atuam, Sim, a gente vai falar disso depois, no final, da importância de ter os profissionais junto para dar esse suporte, né? isso. É muito importante, sim. Quando os seios estão rachados ou doloridos, o que a mãe tem que fazer? Então, quando há machucado, ela deve conversar com a equipe médica, tá? Tem que ser medicado, tem que ser utilizado medicamentos e ela necessita de auxílio da equipe dela, o obstetra, o pediatra da criança. Esse é um ponto. Outro ponto, que aí eu falei há pouquinho, se ela, durante a gestação, se preparou, ela dificilmente vai rachar e vai fissurar. Por quê? Porque ela previne. Esse é o ponto principal. Uma gestante deve se preparar para amamentar e ela vai saber prevenir as fissuras, os rachados, o leite empedrado, como falam. Então, a prevenção é o segredo nesse momento. E em terceiro lugar, tem uma técnica muito legal que eu tenho acompanhado aqui em Uruguaiana. Nós temos profissionais que fazem é o laser terapia, mas ele tem que ser indicado pela uma profissional de amamentação ou pelo médico, tá? Porque a gente pode aplicar o laser no machucado do seio e tem surtido efeitos muito bons,
Mas se a gente não tratar a causa, que, por exemplo, pode ser a língua do bebê, vai seguir fissurando. Então, a mulher, ela precisa buscar um profissional Não que é para faz a todos os casos. mesioterapia. Não são todos os casos, isso. Mas é muito benéfico. Eu tenho gostado bastante dos resultados. Bianca, agora falando um pouco de Covid em bebês, tá? A amamentação pode evitar? Então, vou ser bem sincera contigo, tá? Já existem pesquisas que saíram falando sim que os anticorpos têm sido passado, né, ao bebê pela amamentação, tá? Mas isso não é comprovado, não se saiu artigos científicos e pesquisas grandes, como o Covid, né? É tudo muito novo. Então, ainda não Sim. é super comprovado, mas sim já tem se observado de duas formas que a mãe consegue imunizar o seu bebê. Por transmissão vertical, que é ao nascer, se essa mãe já é imunizada, e pelo leite materno. Então, eu gostaria que todo mundo acompanhasse as próximas pesquisas, inclusive aqui em Uruguaiana está sendo realizada algumas pesquisas muito boas de Covid, tem uma equipe maravilhosa aí, a Emanuele faz parte dessa equipe, Uhum. e vamos ver o que sai por aí. Verdade, até ela é a minha próxima entrevistada, se ela tiver a agenda, para a gente falar sobre esse trabalho que ela tem, né, tá fazendo, apresentou. Isso, fantástico, fantástico. Agora vamos para um mitos e verdades sobre a amamentação. Ah, legal. Primeiro, beber 4 litros de água por dia ajuda a produzir mais leite. Mito ou verdade? Ai, gostaria que a galera participasse, mas eu vou responder. É um mito, tá? A mulher precisa manter uma hidratação de 2,5 litros a 3 litros, não mais que isso. Eu já encontrei uma mãe tomando 5 litros de água por dia. Não, né? Aí, até os nutrientes acabam baixando. Enfim, não. Nós precisamos de 2,5 litros a 3 litros de água e a mulher sente muita sede, então respeitar essa sede também. É mito, pessoal, é mito. É mito. Segunda, se a mãe comer, vai comer mais, né? Vai produzir mais leite. Mito ou verdade? É mito, tá? Aumentar a nutrição também não vai produzir mais leite. Existem alguns alimentos que hoje em dia as pesquisas científicas têm comprovado. Antigamente se falava bobagem, mas não, hoje em dia já se sabe que tem alguns grãos bons para melhorar a produção de leite, alguns chás também que são benéficos. Todo mundo falava antigamente da canjica, da cevada, da cerveja preta. Canjica, sim, auxilia. Cerveja preta não, tá, pessoal? O álcool é Falavam bastante maléfico. disso mesmo da cerveja preta, né? Falavam, sim. Existem chás muito bons, chás de alfafa, erva doce, funcho. São bons, tá? Mas a mulher tem que ter uma nutrição equilibrada, tá? Mito ou verdade que tem que lavar o peito antes de cada amamentação? O que vocês acham? Imagina a criança chorando, berrando, e tu aí, não, peraí que eu vou lá lavar. Será que é possível? Né? Não. As bactérias que existem no seio da mãe e na boca do bebê são praticamente as mesmas, tá? E, inclusive, elas vão ajudar no desenvolvimento da flora intestinal do bebê. Então, não é necessário. Uma dica legal, e aí vem uma dica, é que se a mãe está com alguma fissura, algum machucado e ela quiser lavar o seio pós-mamada para retirar um pouquinho a saliva do bebê que fica ali. Sim, isso é bom. Tem estudos que dizem que a saliva do bebê acaba dificultando, acaba aumentando as fissuras, enfim, e Sim. dificultando a cicatrização. Mas é só uma dica. Vamos para a penúltima. O bebê não larga o peito, logo o leite não é suficiente. É mito ou verdade? Essa eu escuto bastante. Meu leite é fraco. Isso é mito ou verdade? O que vocês acham? Gente, eu escuto demais isso, tá? E gostaria de
E informar e deixar bem claro, um pisca-alerta enorme aqui. Não existe leite fraco, não existe leite fraco. Agora, a demanda de leite da mulher pode estar reduzindo, porque ela ofereceu bico ao bebê, ela ofereceu mamadeira, por mil motivos, tá? E aí ela necessita de um profissional, ao invés de usar uma fórmula, ir lá na farmácia comprar uma fórmula, busque um profissional, procure uma consultora de amamentação. A gente pode melhorar a produção de leite antes de oferecer a fórmula. Temos muitos mitos, não temos nenhuma verdade. Vamos ver se é a É última agora verdade. dessa verdade. Mulheres que estão grávidas novamente, elas devem parar de amamentar? Mito ou verdade? Se chama amamentação em tandem. É, antigamente se mandava essa mulher parar de amamentar. Então, ela era uma verdade até pouco tempo, tá? E hoje em dia, não. Hoje em dia se mantém a amamentação se a mãe desejar, tá? Eu já acompanhei essa dupla. É muito lindo, porque tem uma criança grande e um bebezinho mamando. Qual é a prioridade? O leite primeiro para o pequeno, tá? Então, na época dali do colostro, os primeiros dias, primeiro o pequeno mama. E aí depois o grande pode mamar, sim, tá? É possível. Muito bem. Encerramos, então, mitos e verdades, hoje só com mitos, né? Quem sabe numa próxima, uma Sim, entrevista a gente trazer traga verdade. verdade. Em que momento, Bianca, que a amamentação ela é contraindicada? A contraindicação da amamentação, ela é em alguns casos, tá? E aí a equipe entra com esse pedido que a mãe, então, não amamente. Câncer de mama, tá? Em tratamento. É importante ficar aqui, porque uma mãe que teve câncer de mama anterior, ela pode amamentar sim, se for possível. E ela necessita de uma ajuda, auxílio da equipe, mas ela consegue. Portadora de HIV, não é possível amamentar, e aí a equipe já orienta essa mãe desde o início da gestação, tá? E alguns distúrbios comportamentais também muito graves, não é possível. Mas, aí vem um parêntese, mães que têm depressão pós-parto, muitas vezes se pede que essa mãe não amamente, e isso é um mito, tá? É comprovado que a mãe amamentar e nutrir o seu filho, se assim ela conseguir, né, porque ela está em depressão pós-parto, ajuda a que ela saia dessa depressão pós-parto, porque ela sente assim que, então ela está conseguindo, ela se sente útil e ela consegue nutrir o seu bebê. E depois sim, a família cuida do bebê e tudo mais. Ela tem que fazer o que é possível, mas se ela desejar amamentar, tem que deixar essa mãe amamentar. E antigamente se tirava o bebê da mãe com depressão pós-parto. Sim, que não, né, não vai ajudar. É. Bianca, o que seria a amamentação cruzada? Amamentação cruzada. Se fazia muito antigamente. Hoje em dia eu espero que não se faça mais. Por exemplo, eu amamento o meu bebê e a minha amiga está amamentando, tem um bebê, eu vou ali e amamento o bebê dela. É amamentar um bebê que não é seu, tá? Hum, Isso é extremamente contraindicado, tá? Já surtiu muitos problemas, é um risco muito grande para a saúde do recém-nascido, tá? Mil motivos, risco de transmissão de infecções, de doenças infecto-contagiosas. Não se faz, mesmo que seja assim, ó, a sua irmã, o seu primo, uma pessoa muito próxima. Não se amamenta outro bebê que não é o seu, tá? E nem o seu bebê, outra mulher. Por sim. favor, tá? Isso já é uma informação bem divulgada. Bianca, na minha legenda ali, quando eu fui postar né, a divulgação da entrevista, eu estava lendo que a amamentação ela traz muitos benefícios para a mulher, né? Sim, Né? muitos. Inibe que a mulher venha a ter uma série também de outras doenças. Gostaria de comentasse um pouco sobre isso. Isso, ela previne câncer de mama, ela previne obesidade. Esses dias eu estava lendo, legal a tua pergunta, uma pesquisa eu achei fantástica, tá? Então, por exemplo, uma mulher que desenvolveu diabetes gestacional, que é muito comum, tá? Uma mulher que não tem diabetes
e ela desenvolve diabetes gestacional durante a gestação. Ela amamentando previne que ela desenvolva após a gestação uma diabetes tipo 1 ou tipo 2, enfim, uma diabetes ao longo da vida dela e crônica. Então, ela manter uma amamentação auxilia na saúde dela, previne que ela tenha depois diabetes crônicas. Então, é fantástico, né? O que mais, assim? Eu sempre digo, a amamentação auxilia também no retorno ao corpo materno, auxilia que os órgãos se adaptem e se ajeitem melhor, na contração uterina, que o útero retorne ao lugar, diminui hemorragias pós-parto. É muito benéfico para a mulher, vale a pena. Agora, duas perguntas que não estão no nosso roteiro, porque tem que ter uma pergunta, né? Mas não te preocupa que não vai ser pergunta muito difícil. Tá bom. Eu quero saber, assim, quando é que tu resolveu fazer a fonoaudiologia, né? E te especializar para essa área de amamentação. Fonoaudiologia eu desejo já desde muito pequena, desde o ensino médio. Eu gostaria de ser ou engenheira metalúrgica, eu não me Nossa, bem imagino, bem diferente, ou fono. E meu objetivo era passar numa federal e eu passei em fonoaudiologia, graças a Deus. E, enfim, sou muito feliz na minha profissão. Eu amo a infância e eu trabalho há mais anos com a infância, tá? E com os transtornos da infância, como tu mesmo falaste ali na minha apresentação. O que eu comecei a observar ao longo do meu trabalho? Que eu poderia prevenir muitas alterações que eu já encontrava nas crianças maiores. E então eu fui buscando, eu fui reduzindo. Então eu comecei a trabalhar com a primeira infância, os primeiros anos de vida da criança. Me especializei em neurodesenvolvimento infantil. E quando eu cheguei próximo da minha gestação, ali eu comecei então a estudar mais ainda um período, uma etapa anterior, que é a gestação. E ali eu entendi que é o segredo do desenvolvimento infantil. Ele está na gestação e nos primeiros 1000 dias de vida de um bebê, de uma criança. Tá? Então eu fui cada vez mais me especializando e me encantando com os E foi entrando menores. mais a fundo. Isso, então hoje em dia eu trabalho sim com os transtornos do desenvolvimento na clínica, mas amo, tenho muita paixão por esse trabalho que há pouco tempo eu desenvolvo na Santa Casa de Uruguaiana e na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, que é esse ambulatório de crianças egressas de UTI neonatal. Então eu faço acompanhamento lá na UTI neonatal, estimulo eles já desde muito cedo e acompanho eles depois na introdução alimentar, na manutenção da amamentação, no início da Sim, fala, e enfim, é muito lindo. Quanto antes, melhor. Isso é muito prevenção, né? importante. Prevenção, E estimulação como é que precoce. veio, como é que veio a história da Bem Nascer? Depois eu vou fazer essa mesma pergunta para a Emanuele com ela. A Bem Nascer é maravilhosa, porque eu sempre falo para a Manu que é o nosso presente, assim. Ela é leve, ela é um trabalho gostoso, é o nosso, é o nosso supra-sumo, assim, da tranquilidade ao trabalhar, sabe? A Bem Nascer, ela surgiu do amor de duas concunhadas que se encontraram, então nós somos concunhadas, e nos encontramos com essa paixão, e também pela prevenção, sabe? Então, ela já estudava muito e acompanha há muito tempo gestantes. A Manu tem essa pegada, assim, também de emergência, urgência e emergência, doenças. E eu tenho essa calma de cuidar da amamentação, essa paz, assim, da infância, essa tranquilidade. Então, nós nos unimos e completamos esse Vou completar. acompanhamento da gestação até a primeira infância. Então, esse é o trabalho da Bem Nascer. Nós promovemos com muito amor, afeto e muita informação atualizada, que eu acho que é isso. Simplificar a maternidade. Porque eu vejo aí nesses Instagrams maternos, nossa, transforma a maternidade num bicho de sete cabeças. Ela é difícil, ela demanda cuidado, sim, mas ela é maravilhosa. Ela pode ser mais simples, tá? E a Bem Nascer é isso na nossa vida. E ela é a primeira, então, consultoria materno-infantil da região.
Que legal. E é importante, né? Ainda bem que vocês têm a Benascer, né? Para dar esse suporte, que as pessoas às vezes não conhecem, né? Não sabem. Isso. Para a gente finalizar o nosso baita-papo, então, eu gostaria que deixasse uma mensagem para as mães que estão nos assistindo, para os familiares, enfim, em relação à importância dessa amamentação. Eu vou ler então para todos aqui. Eu sempre dou aula de amamentação para as gestantes e eu encerro a minha aula lendo esse texto que eu escrevi quando eu estava no segundo mês de vida da Aurora, minha filha, tá? Era um momento super difícil e eu me deparei com a amamentação e achei que seria muito fácil amamentar, porque como eu sou fonoaudióloga, eu entendo tudo disso, pensei, beleza, né? Tá tranquila a amamentação. E eu me deparei com muitas dificuldades, então, ainda nas dificuldades, eu escrevi esse textinho pequeno, eu vou ler para vocês e deixar essa mensagem. Então, eu escrevi assim: sim, tem que ser muito forte, muito persistente, ter um amor tão grande que só uma mãe poderia ter. Hoje, a mãe fonoaudióloga, se for possível, for possível, dê muito amor, muito. A medida é a mesma. Trancou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Dario. Consegui deixar minha Oi. mensagem para vocês? Oi. Conseguiu escutar a mensagem, Dario? O final dela não, Bianca. Trancou aqui para mim. Trancou. Ah, que pena. Eu escrevi no final, então, assim, se for possível, amamente, e se não for possível, dê muito amor. A medida é a mesma. Que legal. Obrigado pelo teu depoimento, né? Acho que nada é melhor quando a gente escreve alguma coisa, né? Uma coisa que a gente produziu. Obrigada pelo convite, Dario. Tu tá de parabéns por promover a amamentação, que é o objetivo deste ano. Fiquei muito feliz com o teu convite e eu espero que cada ano a amamentação se torne cada vez mais natural, mais falada e mais simplificada. É um desejo grande que eu quero ver daqui a uns anos. Muito obrigada. Merece. E essa entrevista fica salva na parte dos vídeos do Instagram, as pessoas podem assistir a qualquer momento. Obrigado, até uma próxima. Te espero, vou conversar com a Manu para ver se ela tem uma agenda para a gente fazer o próximo baita papo. Joia. Obrigada, Dario. Boa noite.